E eu quero te convidar para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio significa segunda lei. A gente está conversando muito sobre Bíblia no curso de novos membros, né, John? E é muito legal, me empolgo e a gente quase perde o café, mas não perde o café. Na hora a gente para, 10 horas. E embora seja um curso especialmente dedicado para novos membros, é aberto para quem quiser vir estudar um pouco a Bíblia com a gente. E Deuteronômio significa segunda lei. E por que tem esse nome de segunda lei? Não é que é uma outra lei de Deus, mas é o livro da lei para uma segunda geração. Porque aquela geração que saiu do Egito, lá no Êxodo, recebeu os 10 mandamentos. E teve ali todo o processo do texto de Levítico, do texto de Números, do próprio Êxodo, que tem ali os 10 mandamentos e o início da lei. E Deuteronômio está sendo repetida a lei para aquela geração que ia, enfim, entrar na Terra Prometida. Porque na peregrinação de 40 anos, a maioria dos que saíram do Egito adultos não entraram na Terra Prometida. Morreram no caminho. Mas uma segunda geração, ou aqueles que saíram crianças do Egito, esses sim entraram na Terra Prometida. E foi reescrito e recontado e novamente ensinado para eles tudo aquilo que concernia a respeito à lei de Deus. E aí é o Deuteronômio. É uma segunda lei, uma revisão, é uma recapitulação de toda a lei de Deus dos livros anteriores. Então, Deuteronômio, de certa forma, resume ou traz de volta aquilo que Êxodo, Levítico e Números ensinou. Bom, Deuteronômio capítulo 6. Antes de ler o texto, eu quero lembrar vocês sobre as nossas finanças. Nós estamos com quantos por cento já? Até agora, a gente está com, eu acho que 16% da nossa meta até agora. Isso, foi aí, eu acho que não veio aqui para mim. Mas é isso que vocês estão vendo aí? Não está ainda, tá bom. Tá bom. Então tá no nosso grupo de WhatsApp. E nós temos esse desafio. Ontem a gente fez uma primeira conversa com o proprietário desse espaço. E a gente está pagando quase R$8 mil hoje, 7 e pouco. Mais uma série de outras despesas, né? De aluguel, mas ele pediu R$10 mil para a renovação do contrato em janeiro. É lógico que é o que ele pediu, não é necessariamente o que a gente pode ou vai pagar. Então a gente está conversando como diretoria para fazer uma contraproposta. O interessante é que ele quer que a gente continue aqui, a gente também quer continuar. É só uma questão realmente da gente chegar num valor viável para a gente continuar por aqui. Então ore por isso e participe disso financeiramente, né? Confesso que quando a gente não atinge a meta financeira, por mais que a gente tenha um caixa reserva, e graças a Deus a gente não atrasou nenhuma conta nossa em toda a nossa história, tá tudo bonitinho, certinho, em dia, traz um pouquinho de insegurança, né? Poxa, será que o pessoal vai manter? Será que a gente vai dar conta? Será que a gente pode assumir efetivamente esse novo contrato? O contrato foi de 5 anos, de repente a gente renova por mais 5, mas dá aquele frio na barriga na hora de assinar um contrato desse. Então a gente quer ter vocês junto com a gente, até para a diretoria ter essa segurança de dizer, não, estamos junto, está todo mundo participando e a gente vai conseguir, né? Essa parte financeira é controlada pelos tesoureiros, então eu não fico olhando, eu não sei quem dá, quem não dá, quanto dá, eu faço questão de não saber, isso é controlado pelos nossos tesoureiros, e o que eu oro e o que eu peço a vocês é que participem com generosidade e acreditem que o que a gente está fazendo é de fato uma obra de Deus, para os nossos filhos, e o nosso projeto, o meu projeto aqui com a igreja, e eu espero também que seja o seu, é de longo prazo. Eu tenho dito isso sempre, né? A gente vai estar celebrando esse mês 8 anos, e o meu desejo é ver o Estevão crescendo aqui, se tornando adulto, batizando, casando,
e estando aqui. Então, não é até amanhã, ou até depois, ou até daqui a alguns dias, quem sabe. Não, o meu sonho, o meu desejo é de longo prazo, e eu gostaria que você estivesse nesse sonho, nesse longo prazo, junto com a gente, tá? Ontem teve um mutirão, foi um trabalho extraordinário, pesado, mas muito importante, especialmente lá na casa. A gente não fez praticamente nada aqui no templo, tudo lá na casa, na área, né, que é priorizado ali para as crianças. Foi bem importante. E no último sábado, no sábado do aniversário, a gente vai ter mais uma rodada de trabalho aqui, no dia 29. Então, se você não pôde vir ontem, fica tranquilo. Dia 29 tem mais. Você vem e ajuda a gente quer dar uma ajeitada aqui também no templo, em alguns detalhes, e ter essa celebração bem legal aqui sábado e domingo, tá? E aproveite para convidar pessoas e tal, tanto para os cultos e essas celebrações, quanto para os nossos semeares, os nossos pequenos grupos, né? A Kátia me mandou um testemunho lindíssimo da experiência lá do grupo dela da última sexta-feira, e eu sei que Deus tem feito coisas muito legais e é muito importante que você participe de eventualmente abra a sua casa até, inclusive, e a gente continue se espalhando pela cidade e se conectando e aprofundando aí os nossos relacionamentos. Mas vamos para o texto sagrado. Texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. É um texto muito importante. Ele começa com o Shema. Shema é ouve, ó Israel. Shema é aquilo que os judeus repetem muitas vezes e usam muitas vezes, colocado lá dentro daquele espécie de pergaminhozinho, que agora me fugiu o nome, nos umbrais das portas, né, nos batentes das portas, tem muito a ver com esse texto. E o Shema é essa ideia, é esse versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Esse é o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor, o único Deus. E aí o versículo 5 diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que essas palavras que lhe ordeno hoje estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos, prenda-as na testa, escreva nos batentes da sua casa e nos seus portões. Vamos orar novamente? Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado pela oportunidade de sermos pais e de termos pais. Que o Senhor console aqueles que não têm, não tiveram ou não têm nesse momento. Que o Senhor guarde a nossa mente, o nosso coração em Ti, Senhor, nesse dia especial e às vezes também duro de vivenciar. Em nome de Jesus eu te peço, fala conosco, Senhor. Amém. Amém. Tem um amigo que não tem filhos. E eu perguntei para ele, por que você não tem filho? Ele falou, filho é bom, mas dura muito. Filho é bom, mas dura muito. E é verdade, filho é bom, mas dura muito, né? E é bom que dure. Então não tenha filho se você não tiver um projeto de longo prazo, de fato. Porque é para a vida toda. É um projeto de longuíssimo prazo. E hoje, Dia dos Pais, eu quero refletir com vocês, não só com os pais, claro, mas também com essa referência do Dia dos Pais. E a gente está falando de sementes, de semear para a eternidade. Esse é o nosso tema do mês, tema de aniversário. E eu quero dizer para vocês de que nós somos pais, ou devemos ser pais, que semeamos para a eternidade. Nós temos sementes e nós semeamos e devemos semear em vistas da eternidade.
E hoje é o dia dessa celebração, é um dia muito alegre, é um dia de abraço, de agradecimento, de reunião de família, de ouvir nossas crianças aqui. Mas é claro que também não é assim para todo mundo. Hoje eu já falei com a minha mãe e ela já chorou, porque ela também já perdeu o papai dela há 6 anos. O meu avô faleceu em 2020. E a gente convive com essas dores também, nossas e dos outros, né? De quem perdeu pai também. A gente teve o pai da Cris Ecomandi, que também partiu essa semana. E a gente, então, lida também com esse luto, né? E essas coisas são retratos da vida, né? Às vezes a gente tem talvez uma tentação, ou talvez uma ilusão de querer editar e recortar a vida só no aspecto bom e positivo. Mas essa tensão e essa conjunção de negativo e positivo, de celebração de um lado, de luto do outro, de dor do outro, ela vem junto. E a paternidade, a maternidade tem muito a ver com isso, né? É uma delícia, mas dá um trabalho danado. É uma alegria, mas cansa pra caramba. E essa coisa de rir, de chorar, de agradecer e de sentir dor é plenamente normal. Às vezes as mães se culpam até, né, de não ser só amor, de ficarem bravas ou de ficarem nervosas, ou de estarem cansadas. Mas a dinâmica da vida é essa mesmo, e essas coisas se misturam. Porque é assim, a gente celebra e a gente chora e a gente fica feliz e a gente fica nervoso, e os nossos filhos nos alegram e nos orgulham e daqui a pouco nos tiram do sério e nos deixam bravos. E é assim que é assim que vai. E a paternidade não é em nada diferente nesse aspecto. Não é em nada diferente entre essa felicidade e momentos incríveis. Eu posso compartilhar e posso lembrar de momentos extraordinários que eu tive com meu pai. Os melhores momentos era ele comigo, me levando para jogar futebol, ou me ensinando a dirigir, como é que funciona o carro, como é que funcionam as marchas, onde é que é o freio, o acelerador, a embreagem, ou me levando para o futebol, ou me levando para o trabalho dele. A primeira vez que eu tive contato com um computador foi indo para o trabalho do meu pai e vendo lá como é que as coisas funcionavam num computador, numa tela, quando eu tinha talvez 8 anos de idade, 9, 10. Então eu tenho essas memórias, e tenho outras memórias também muito ruins, de coisas muito negativas, de experiências ruins. E faz parte. E eu quero lembrar você que você também vai deixar essas sementes boas e ruins. Agora, eu quero te ajudar e espero que você me ajude a que na maioria das lembranças que a gente deixe para os nossos filhos sejam as boas, sejam as melhores sementes, que a gente possa construir as melhores lembranças, que a gente possa dar as melhores marcas, que a gente possa de fato ser um farol para eles, como eles cantaram aqui. Mas eu vou te lembrar que nem sempre vai ser assim, porque a gente não é perfeito, então a nossa paternidade também não será perfeita, né? E a gente tem que também ter a humildade ao lidar com a nossa limitação, com as nossas condições de sermos pais. E o importante nessa questão é a maior herança que vamos deixar para os nossos filhos e para as próximas gerações será aquilo que a gente plantar no coração deles. Esse é o grande ponto. A maior herança será aquilo que a gente plantar nos seus corações. É lógico que às vezes a gente se preocupa em construir um certo patrimônio, né? Para ter ali uma casa própria, deixar alguma coisa para os nossos filhos, quem sabe pagar uma escola boa e assim garantir ali uma boa educação, quem sabe pagar um curso de outro idioma e garantir também com isso a educação, quem sabe oferecer brinquedos e festas caras para que aquilo traga felicidade naquele momento para eles. Mas é cada vez mais
comprovado, e a gente precisa lembrar disso, o que vai marcá-los de fato será a nossa presença na vida deles. Eu tenho certeza que quando você lembra do seu pai e do aspecto positivo, muito provavelmente, ou pelo menos comigo acontece assim, eu não lembro dos brinquedos. Eu lembro da presença. Eu não lembro exatamente de algo que ele me deu ou do boleto da escola que eventualmente ele pagou. Eu lembro dele jogando bola comigo. Eu lembro dele me levando para o trabalho. Eu lembro dele me levando para o carro e me mostrando ali no carro como é que as coisas funcionavam. Eu lembro da presença dele. E as dores maiores que eu tenho dele também tem a ver com uma presença negativa. Porque daí eu lembro das brigas dele com a minha mãe, ou eu lembro de vê-lo bêbado e essa bebida causar brigas e confusões, e aquilo me angustiar e tirar a minha paz ali dentro de casa. Então, no final das contas, as marcas são essas. No final das contas, é isso que vale. Então, eu quero te lembrar disso para você ficar tranquilo quanto à escola mais cara ou mais barata ou à escola pública. Para você ficar tranquilo quanto à festa do buffet, a festa que a gente faz aqui na igreja, ou o bolinho que a gente compra e faz um parabéns bem simples. Essas coisas têm uma relevância bem pequena, de verdade. É lógico que a gente sabe o impacto da educação no futuro, etc. Sim, no aspecto da escola. Mas afetivamente e na segurança e na postura deles, a nossa presença sempre será a maior marca. Sempre será a maior marca na vida deles. Então, aproveite e dê presença para ele. Bom, indo para o texto bíblico, e esse é um texto muito importante para o povo de Deus, porque traz essa afirmação: ouça Israel, ouça povo de Deus, o Senhor seu Deus é o único Senhor. E por que isso é tão importante a gente ter essa afirmação e fazer essa afirmação de que o Senhor seu Deus é o único Senhor? Será que é para a gente combater a idolatria? Será que é para a gente combater a ideia de santos em imagens? Será que é para a gente combater a ideia de outras religiões que têm outros deuses? Pode ser. Pode ser. Mas eu penso que se nós aqui que não adoramos imagens feitas por mãos de homens, e nós aqui que não temos deuses de outras religiões na nossa mente, no nosso coração, para que serve essa palavra? Serve, de fato, para a gente não colocar no lugar de Deus quem não é Deus. E o que é colocar no lugar de Deus quem não é Deus? Por exemplo, Jesus diz, não dá para servir a Deus e a mamão. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que Jesus está dizendo é, tem gente que tem no dinheiro o seu Deus. Tem gente que o seu Deus é o real, é o dólar, é o euro, é a libra, é o ouro, é o patrimônio. É o Deus deles. E Jesus está dizendo, e a palavra está dizendo, ouça, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor. Então nós não podemos nos curvar diante das finanças, diante do dinheiro, ainda que tentador seja. Paulo também vai dizer que nós não podemos nos curvar diante do nosso próprio ego, diante da nossa personalidade, diante daquilo que nós somos, pronto e acabou, porque Paulo também diz que para algumas pessoas o Deus deles é o próprio ventre, é o próprio umbigo. Então, para algumas pessoas, o seu Deus é o seu próprio jeito, a sua própria personalidade, as suas próprias ideias, a sua própria ideologia, as suas próprias convicções, que viram uma espécie de idolatria a si mesmo. Quando a postura cristã é, nós temos um só Deus,
E é diante deste que nos curvamos. Eu não posso me curvar diante de outros deuses, eu não posso me curvar diante de outras imagens, mas eu também não posso me curvar diante do dinheiro. Achar que o dinheiro garante a minha salvação, a salvação da minha família, a salvação do meu filho. Achar que o dinheiro vai dar conta de tudo. Achar que eu, com a minha personalidade, com a minha altivez, com a minha sabedoria, com os meus dons, com aquilo que eu sou, eu me basto. Porque Paulo diz assim, você se basta? Então o seu Deus é o seu próprio ventre. Paulo está dizendo, o seu Deus é o seu próprio umbigo. Esse é o seu Deus. Então vá ao espelho e se adore. Se é esse o seu Deus. E o Shema está dizendo, não, o nosso Deus é um só. Vai chegar a eleição, né? E aí, os salvadores da pátria estão surgindo. E para alguns, são verdadeiros deuses. Verdadeiros salvadores do universo. E a Bíblia está dizendo para a gente, não são salvadores. Não são deuses. Não são pessoas especiais, são homens e mulheres pleiteando um cargo público, que não é eterno, que é por 4 anos. Senador por 8, né? É isso. O nosso Deus é um único Senhor, dono do céu e da terra. A esse, e diante desse nós nos curvamos. Diante desse nós ajoelhamos, diante desse nós oramos, diante desse nós nos submetemos. Somente diante dele. Eu penso que a conversa de um homem com um judeu é muito importante, com um rabino, que o homem diz, o senhor rabino, tão sábio, tão bem educado, eu não sei como é que o senhor acredita em Deus. Ele diz, de que Deus você está falando? Porque talvez o Deus que você não acredita, eu também não acredito. Porque acreditar em um Deus nos faz ateu de muitos outros deuses. Não sei se você parou para pensar nisso. Acreditar em um Deus único nos faz ateu de outros tantos deuses. E é bom que seja assim. Nós acreditamos num só Deus. E automaticamente deixamos de acreditar num monte de deuses que o pessoal aí acredita. Acreditamos num só Deus. Os primeiros cristãos foram jogados literalmente nas covas dos leões, né? Foram jogados e foram condenados à morte, em muitos casos, lá em Roma, porque eram considerados ateus, sabia? Os primeiros cristãos eram considerados ateus, porque eles não se dobravam às estátuas. Eles não se dobravam aos Césares. Eles não se dobravam aos imperadores. E eles eram considerados ateus. Chovia demais, diziam, esses cristãos que não estão adorando direito os céus. Fazia sol demais, dizia, esses cristãos que não estão adorando direito o sol. Esses cristãos aí que não estão se rendendo. O imperador está bravo, é culpa desses cristãos que não estão adorando o imperador. E os cristãos eram condenados por serem ateus, por não adorarem a outros deuses, como era costume naquela cultura. E é isso, nós adoramos a um só Deus e nos tornamos ateus de todos os outros. E a adoração, e esse ouve ao Israel, é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Sim, o amor bíblico e verdadeiro não é um sentimento. O amor verdadeiro tem sim um esforço, uma intencionalidade e uma dedicação. Não acredite em amor sem esforço. Não acredite em amor sem sacrifício. Não acredite num amor que não abre mão de nada. Eu te amo, mas eu sou quem sou e não dou um passo na sua direção. Então não amo. Eu te amo, mas eu não mudo em nada quem eu sou. Então eu não amo. Eu te amo, mas eu não abro mão de nada por você. Então não amo. Porque a própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor é doador, o amor dá, o amor se dá, o amor se sacrifica, o amor se entrega, o amor tem empenho, o amor tem dedicação, o amor tem restrição. É assim.
E quando a gente pensa em paternidade, em maternidade, é isso. Por vezes é colocado, né, os sacrifícios da mãe na maternidade, no cuidado, e isso foi posto como natural, mas não é tão natural. Tem uma entrega ali, tem um esforço, tem um empenho, tem uma dedicação, e isso é amor. E o homem, quando é homem, e o pai, quando é pai de verdade, né? A gente criou o termo pai presente, pai participativo, né? Que parece que ele pode ser ausente, ou ele pode ser não participativo. A mãe já é pressuposto que ela, né, é presente o tempo todo. O pai parece que é meio facultativo, meio opcional. Mas quando se é pai de verdade, também se sacrifica, também se empenha, também abre mão de certas coisas, e isso chama-se amor. Isso chama-se amor. E quando a Bíblia diz, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, há também um empenho para essa relação de amor. Você sabia disso? Você sabia que esse empenho afetuoso que você precisa nutrir no seu casamento, e que você precisa nutrir com os seus filhos, e que você precisa nutrir com os seus irmãos, porque tem irmãos que se amam e tem irmãos que vivem como desconhecidos. Existe um esforço para manter esse amor. Exige uma dedicação para manter esse amor. É assim que é o amor. À medida com que você não se esforçar, à medida com que você não se dedicar, à medida com que você não der passos na direção do outro, esse amor se esfria. Esse amor se acaba. É assim com todas as relações, inclusive com Deus. Os mestres espirituais, e um deles que está muito doente hoje em dia, inclusive o Osmar Ludovico, eu tenho pensado muito nele por conta disso, ele diz que os mestres espirituais amam o livro de Cantares de Salomão, porque eles aprendem com Cantares a se dedicar a Deus com amor. Eles aprendem no livro de Cantares a se comportar como a noiva e ter o Deus como um noivo. Não que Cantares não trate de homem e mulher, eu acho até que trata mais de homem e mulher mesmo ali, o texto. É romântico e erótico até. Mas espiritualmente falando, também trata de um afeto para com Deus. E é preciso que a gente se esforce nesse afeto. É preciso que a gente se esforce nesse afeto uns com os outros. Não tem esse elemento de sexta-feira à noite, a gente está meio cansado da semana e fala assim, putz, tem que ir lá para o pequeno grupo. Tem que sair de casa aí, tem que fazer esse esforço de ir lá encontrar meus irmãos. É isso mesmo. Porque é amor. E o legal do amor é que você faz esse esforço, mas quando chega lá é bom. Quando chega lá é gostosinho, quando chega lá tem abraço, quando chega lá tem beijo, quando chega lá... E aí o amor fala, pô, valeu a pena. Valeu, porque o amor tem essa troca e esse sentido que no final valeu a pena. Mas tem um esforço, tem uma dedicação. Você precisa dedicar-se ao outro para amar esse outro. Não existe amor que não tenha dedicação. Não existe amor que não tenha medidas de esforço. Não existe amor que não tenha medidas de entrega. E a beleza do amor verdadeiro é que isso vai e volta. Quando é amor só de um lado, aí começa a gerar problema. Fica desequilibrado o negócio. Mas na relação saudável, você se sacrifica um pouco, o outro se sacrifica um pouco. Você ama, se entrega, o outro ama, se entrega também. E a gente vai nesse combinado, e isso vai fortalecendo o amor. Então é importante que isso seja visto, e para nós, os pais, nesse dia especial, é importante que os nossos filhos vejam o quanto a gente ama a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. É importante isso. É importante que isso seja percebido e seja visto, que eles aprendam a amar a Deus, porque nós amamos a Deus.
Que eles aprendam a amar a sua mamãe, porque nós amamos a nossa esposa e a nossa mãe. Que eles aprendam a amar com o nosso amor. Não dá mais para a gente achar que nós devemos, porque somos homens, devemos ensinar o nosso filho a amar em meio a truculências e brigas. Não, nós somos homens e devemos ensinar os nossos filhos a amar, como homens. Como homens amam e devem amar. Não é vergonha o afeto, o abraço, o carinho. Muito pelo contrário, é força. A Bíblia fala que a coisa mais forte que tem é o amor. A Bíblia fala que o amor é forte como a morte. Amor é algo muito forte. Não é coisa de fracote, não. É coisa de gente forte. Porque para amar, precisa de força. E aí, o texto continua dizendo, olha, essas palavras que eu estou ordenando a vocês hoje, precisa estar no coração de vocês. E o que é o sentido dessa palavra estar no coração de vocês? Essa palavra tem que estar dentro, ela tem que estar enraizada, ela tem que estar profunda em vocês. A gente acabou de passar pelo texto da semana passada, da parábola do semeador, de uma semente que produz, é uma semente que cria raízes numa terra boa. Essas palavras de Deus, elas precisam ganhar o nosso coração. E na linguagem bíblica, pelo menos na nossa tradução para o português, nós fazemos essa diferença, né, daquilo que está na mente e daquilo que está no coração. E eu gosto de pensar realmente nessa conexão. Na mente, aquilo que a gente entende cognitivamente, né? Então a gente para estudar a Bíblia, a gente para olhar o texto, a gente para entender as doutrinas, a gente para revisar, a gente está fazendo isso. Novamente cito cursos novos membros, a gente está lá revisando, olhando para a Bíblia e conversando e de doutrinas e de conceitos e tal. Isso é alimentar a nossa mente da palavra de Deus. Mas como é precioso essa mente se conectar com o coração. E a gente se alimentar de afeto por Deus. A gente se alimentar de amor por Deus. A gente se alimentar de conexão. E como é importante a gente fazer esses dois movimentos, inclusive nas nossas relações e na nossa paternidade, né? Os nossos filhos saberem cognitivamente que nós os amamos e eles sentirem esse amor no beijo, no abraço, no carinho. Eles sabem na mente, mas eles sentem no coração. E é assim, não é a nossa vida? E essas duas coisas precisam caminhar juntas. Saber tendo entendimento, mas saber com o coração significa saber afetivamente, conectadamente. E aí vem a lição para nós, no versículo 7, que ele diz: ensine com persistência aos seus filhos. Ensine com persistência a palavra de Deus. Agora, temos um desafio aqui, né? Se você não sabe, como é que você ensina? Então esse é um desafio importante. Você só ensina o que você sabe. Então, pais, temos uma lição de casa de saber a Bíblia. Não é de ser teólogo. Não é de ser conhecedor de grego e hebraico. Mas é de saber aquilo que Deus se revela na Escritura. Para poder ensiná-los. Para poder transmitir. Os seus filhos não aprenderão sobre Deus na escola. Os seus filhos não aprenderão sobre Deus, ou não será suficiente o aprendizado deles da Escritura só 1 hora por semana aqui. É 1 hora por semana que ele tem aqui. Se ele vir todo domingo, ele tem 1 hora por semana de ensino aqui. Aí ele tem talvez 10 horas de tela, aí ele tem mais 20 horas na escola, aí ele tem mais 15 horas com os amigos da rua ou do condomínio. Então são muitas disputas que ele tem.
E a palavra de Deus precisa estar aí mais do que 1 horinha por semana. Então nós precisamos insistir neste ensino. Então nós precisamos saber o suficiente para ensinar os nossos filhos. Pastor, quanto de Bíblia eu preciso saber? O suficiente para você ensinar seus filhos. O suficiente para você transmitir para eles. E como é que a gente ensina nossos filhos? Num devocional, todo dia, sentado na mesa? Também, mas não necessariamente. Porque o texto vai dizer, você ensina quando você estiver sentado em casa. Mas você ensina quando você estiver andando no caminho. Mas você ensina quando vocês forem deitar. Mas você ensina quando vocês se levantarem. Ou seja, você ensina na vida. Você vai trocando ideia com ele na vida e vai ensinando e vai conectando esses ensinos de Deus para ele na vida. A gente precisa fazer isso. E persistentemente insistir com ele. Insistir com ele sobre generosidade, insistir com ele sobre perdão, insistir com ele sobre reconciliação, insistir com ele sobre verdade, insistir com ele sobre amor, insistir com ele sobre todas as coisas que a gente considera importante, e isso não tem necessariamente dia, hora e lugar. O que o Deuteronômio está dizendo é quando deitar, é quando levantar, é quando estiver andando no caminho. A gente não tem essa restrição, eu tenho que ensinar a Bíblia sentado na mesa com a Bíblia de papel. Também. Eu tenho que ensinar a Bíblia ensinando, contando histórias bíblicas. Também. Mas você pode pegar uma história de outro lugar. Você pode pegar um desenho que ele está assistindo e buscar uma conexão com a Bíblia. Pelo exemplo positivo, mas às vezes pelo exemplo negativo. Às vezes ele está assistindo um negócio nada a ver, né? E aí a gente para e fala, filho, isso daí não é legal. Sabe por que não é legal? Porque esse desenho aí está ensinando a desobedecer. Esse desenho aí está ensinando a brigar com o amiguinho. Esse desenho aí está ensinando a falar mentira. E ali você já está... E o que a Bíblia diz sobre essas coisas? E o que Deus diz sobre essas coisas? Ou o que Jesus falou sobre essas coisas? E é desse jeito que a gente vai ensinando os nossos filhos. Então, sim, o discipulado, o ensino dos nossos filhos não é papel da tia Tati, gente. Por mais que a tia Tati seja preciosa, seja uma educadora excelente, seja alguém que é uma referência de educação infantil aqui na nossa igreja, a quem nós confiamos os nossos filhos, e confiamos mesmo, e pode confiar. Eu conheço a Tati há 14 anos. Pode confiar. Mas não é papel dela. É seu e meu. O primeiro discipulador dos nossos filhos somos nós. Os primeiros professores espirituais dos nossos filhos somos nós. Nós não podemos abrir mão desse privilégio, que é também uma responsabilidade. Veja que a Bíblia não diz, leve seus filhos para a igreja para eles aprenderem. A Bíblia diz, ensine-os em casa. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, ao andar pelo caminho, dentro do carro. Ensine-os. Ensine-os. Não se canse. E ele diz, amarre como um sinal nas mãos, prenda na testa, escreva nos batentes das portas, né? Tem lá nos batentes das portas dos judeus, é exatamente esse texto, Shema, ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Eles levaram isso literalmente, né? E começaram a colocar literalmente nos batentes das portas. Mas a gente sabe que esse sentido não é exatamente literal em colocar versículos bíblicos em casa. Embora podemos colocar, e talvez seja uma boa estratégia até de alfabetização dos nossos, né? Colocar alguns textos bíblicos para eles lerem em casa. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a gente precisa aproveitar todos os ambientes para formá-los. Todos os ambientes para mostrar para eles. Todos os ambientes para escrever e reescrever
e gravar no coração deles essas verdades. De que o nosso Deus é o único Deus. De que nós devemos amar a Deus sobre tudo e sobre todos. E sobretudo, meus irmãos, sobretudo, talvez você já saiba disso, mas eu vou insistir aqui, sobretudo, eles irão aprender com aquilo que eles veem em nós. Não é verdade? Nós sabemos disso. Nós sabemos o quanto o discurso cai num vazio se não houver uma prática. Se não houver uma coerência, de fato, daquilo que a gente fala com aquilo que a gente é. E os nossos filhos são campeões a respeito disso. Para o meu desespero, o Estevão ele já está aprendendo a saber limite de velocidade das ruas. Então o que acontece? Quando eu estou a 50 por hora, ele vê uma placa de 40, ele fala, papai, qual a velocidade permitida aqui? 40, filho. Ah, então você está ultrapassando. Aí ele fala, você está trapaceando. Agora ele está nessa onda de ficar vendo as placas e olhando o velocímetro do carro. Eles são terríveis em pegar a nossa incoerência. A gente fala, atravessa na faixa, aí de repente a gente atravessa no meio da rua. Nossa, aguenta. Papai fez errado. Ele já chega em casa e já conta. Mamãe, quando eu vou buscar ele na bicicleta, esqueço o capacete. Mamãe, papai me trouxe hoje de bicicleta sem capacete. Aí aguenta a mãe depois no ouvido também. Já falei pra você, vai matar meu filho. E por aí vai. Então, ter filhos é um grande desafio à nossa coerência. Porque, de fato, eles vão dizer o que as outras pessoas também veem. Mas, assim, a gente não é tão indelicado, assim, de descortinar a incoerência dos outros, assim, né? A gente fica um pouquinho mais comedido, segura para nós, mas as crianças não têm freio, né? Elas falam mesmo. Elas falam mesmo. Então, se nós queremos que os nossos filhos amem a Deus, eles precisam ver amor de Deus em nós. Se nós queremos que os nossos filhos aprendam a orar, a gente precisa orar em casa. Eles precisam nos ver orando. Nós queremos ensinar os nossos filhos a abraçar. Nós temos que abraçar. Eles aprendem o que eles veem. Se nós queremos dizer para os nossos filhos, olha, vocês têm que resolver as coisas conversando, você não pode brigar com os seus amigos, então nós não podemos brigar com os nossos amigos. Eles aprendem e eles absorvem, eles são verdadeiras esponjas, especialmente na infância, absorvendo tudo que vê, que ouvem, que observam. E eles estão atentos. E por mais que eles não entendam tudo, eles estão vendo, eles estão sentindo. E algumas coisas eles vão processar lá na frente. Porque você deve saber disso. Que você teve um negócio que aconteceu na sua infância que você não entendeu muito. Aí quando você chegou lá com 12 anos, com 15 anos, você falou assim, aquele negócio era isso. Aquele negócio tinha a ver com isso. Pro bem e pro mal. Às vezes a criança sofre uma violência, agora ela nem percebeu que foi violência. Mas lá na frente ela vai dizer, aquele dia foi uma violência. Aquele dia não era para ser daquele jeito. E para o bem também, às vezes ele está recebendo afeto, carinho, ele não está nem entendendo muito. Mas lá na frente ele vai entender e falar, tem a ver com isso. Tem a ver com essa coisa. Então, a gente poder dar essa segurança e demonstrar com a nossa própria vida. E aí é um desafio de Deus trabalhar em nós. Por quê? Porque eu tenho certeza que as minhas preocupações espirituais, éticas, elas aumentaram muito depois da paternidade. Porque agora tem um serzinho me olhando o tempo todo. Enquanto não tem um serzinho me olhando o tempo todo, a gente relaxa mais com algumas coisas. Mas agora que tem um serzinho me olhando, hoje mesmo eu entrei aqui na igreja, me deu uma vontade de falar um palavrão, porque eu entrei, ontem a gente deu um trabalho aqui, limpou, não sei o quê.
Aí tinha sujeira na porta da igreja e uma lata de cerveja jogada no portão. Eu falei, meu, quem foi o desgraçado que fez isso? Depois da gente trabalhar o sábado inteiro aqui para limpar as coisas. E aí eu ia falar um palavrão pior, mas aí o Estevão estava na minha frente. Aí eu falei, não posso. Não posso falar o palavrão que eu queria falar. Estou entrando na igreja, e não é porque eu estou entrando na igreja, é porque meu filho está aqui na minha frente. Não vou falar o palavrão que eu queria falar. Que eu preciso dar o exemplo para ele. E em casa a gente diz, filho, não pode falar palavrão. É feio. Deus não se agrada. Então, esse teste da coerência, ele se dá muito na paternidade. E é bom que se dê, porque isso nos fará pais melhores e nos faz ser humanos melhores, nos faz cristãos melhores. Esse cuidado, essa experiência de servir e de estar com eles e de abençoá-los o tempo todo. De observar eles no esporte, observar eles na escola e observar eles na igreja e tirar lições e ensinos disso e estar junto nisso. Eu já visitei famílias e pais e casas onde o pai disse assim, eu falo para o meu filho ir para a igreja. Eu não vou, mas eu falo para ele ir, falo que é bom. Tem isso. Se você for lá na cadeia, os caras que estão lá e que fizeram um monte de coisa errada, se você perguntar se ele quer que os filhos dele vão para a igreja, ele vai dizer que ele quer. Porque ele sabe que eles estão na vida errada e que se o filho deles for para a igreja, vai ser uma vida melhor para eles. Vai aprender coisas melhores. Mas o que vai ensiná-los efetivamente não é o que o pai fala, mas é o que o pai faz. Volta a questão do exemplo. Meu pai era cheio dessas. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Principalmente quando ele bebia. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas não funciona. Não funciona assim. O que funciona efetivamente é o exemplo. O que funciona efetivamente é o cultivo dessa semeadura ali, com presença, com exemplo, com visualização. Eles precisam ver a gente folheando a Bíblia, eles precisam ver a gente orando, eles precisam ver a gente na igreja, eles precisam ver a gente servindo. Ontem estava aqui Estevão, João, Henrique, Emily. Eles estavam vendo a gente servir. Eles estavam vendo que esse lugar é importante para nós e nós estamos aqui fazendo as coisas. Eles estão vendo. Eu vi a minha avó servindo, eu vi a minha avó visitando as pessoas, eu vi a minha avó fazendo capelania, indo em presídio, indo no hospital. Eu via, eu fui. E aquilo foi precioso para mim, e é precioso para mim, porque é o exemplo que me marcou. Assim como eu via meu pai no bar, eu via minha avó na igreja. Assim como eu via meu pai dirigir bêbado e bater o carro. E eu via outros pais com responsabilidades e cuidados maiores. E depois eu fui entendendo o que era irresponsabilidade, o que era responsabilidade. O que era legal, o que não era legal. Nessa experiência. Agora, sim, tentando aliviar um pouco, nós não seremos os pais perfeitos. Talvez em algum momento a gente vai soltar o palavrão. Talvez em algum momento a gente vai ultrapassar a velocidade permitida. Talvez em algum momento a gente vai se alterar, vai gritar, vai ser agressivo mais do que deveria. Talvez vai haver essas coisas, ou haverão essas coisas. E aí também cabe outra lição, da gente poder dizer, filho, perdão, papai fez errado. Não era assim que era para fazer. Perdão, eu não fiz certo. Não deveria ter falado assim. Não deveria ter agido assim. Não foi legal, reconheço. Porque isso também ensinará eles a pedir perdão, ensinará eles a saber que
a gente não faz tudo certo o tempo todo, que nem todos os adultos estarão certos o tempo todo. Então, até nas nossas falhas, que haverão, sem dúvida, a gente pode também ensiná-los. Também chamar para uma conversa e depois dizer, tá vendo? Você viu aquilo, né, filho? Não foi legal. Eu te peço perdão. Não fiz o que deveria ter feito. Então, até nas nossas falhas, sim, nós podemos ensinar os nossos filhos também. Mostrando a eles a humildade, mostrando a ele o reconhecimento e mostrando para eles, perfeito, só Jesus. Só Jesus. Por fim, meus irmãos e irmãs, eu quero terminar com esse apelo desse texto para que você não se canse de buscar e de tentar ter o seu Deus como o único Deus. Examine o seu coração para tirar a idolatria, para tirar outros deuses indevidos que talvez estão tomando conta da sua vida. Examine sua agenda, examine suas finanças, examine seus comportamentos. Veja se você não tem outro Deus além do Deus verdadeiro. Se arrependa se você tiver outro Deus que não o Deus verdadeiro. Outra coisa, não se canse de semear dentro da sua casa. Não se canse de ensinar seus filhos. Não se canse de ensinar ao deitar, ao levantar, quando eles estiverem dormindo, quando eles estiverem acordados, quando eles estiverem bravos, quando eles estiverem brincando, quando eles estiverem obedecendo ou desobedecendo. Não se canse de ensiná-los. Não perca a paciência. Você é o adulto da relação. Você precisa controlar suas emoções. Eles ainda não se regulam bem. Por isso que eles gritam. Por isso que eles ficam bravos. Por isso que eles se jogam no chão. Eles não se controlam ainda. Nós somos os adultos, precisamos ter o controle. Nós somos os adultos, precisamos. Por isso que eu não acredito em bater em criança. Primeiro, pela questão da violência, e segundo, porque normalmente é um descontrole do adulto. É um descontrole do adulto. Então, você como adulto, eu como adulto, temos que mostrar o controle. O domínio próprio é um fruto do Espírito, né? Para que a gente eduque com firmeza, mas não com raiva, com domínio próprio. Isso é muito importante. E lembre-se, por fim, o que a gente está fazendo aqui, e aí eu amplio como igreja, é semeando para a eternidade. Não é para agora. Não é para o seu filho ser uma pessoa incrível amanhã. É para ele ser um homem incrível daqui 10 anos, daqui 20 anos. Pensa assim. Não é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã. É lá na frente. E como igreja, eu gosto muito de pensar que o que a gente está construindo aqui é de longo prazo. O que a gente está plantando na vida das crianças, o que a gente está fazendo com eles aqui cantando, com eles aqui orando, com eles tomando café, com eles aqui brincando. Nós estamos semeando para o futuro. E nós vamos insistir e investir nas novas gerações. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. É para daqui 10, é para daqui 20, é para daqui 30 anos. E a gente está semeando agora. E a gente precisa insistir agora. E é hoje, e é amanhã, e é depois de amanhã, e é domingo que vem, e de novo, e de novo. Uma das coisas que mais me pega quando a gente entra nessa discussão de aluguel, de não sei o quê, e é um desafio que a gente conversa como liderança, é onde a gente está, tem que ter espaço adequado para as crianças. A gente visitou um lugar aqui pertinho, baratinho. Talvez não precisaríamos nem pagar aluguel. O Gustavo entrou e falou, aqui não dá para brincar. Aqui não dá.
Não tem espaço, era apertadinho. Não ia ter espaço direito para as nossas crianças. Não dá. Vai por mim, vale a pena pagar 7 mil, 8 mil, 10 mil se for preciso, para as crianças continuarem vindo para a igreja, continuarem seguras na igreja, continuarem felizes com o espaço da igreja. Muito pelo contrário, né? O que a gente tem falado é a gente tem que ir para um lugar que tem uma quadra, a gente tem que ir para um lugar que tem espaço maior ainda para eles jogarem bola, para eles brincarem, para eles serem mais amigos, estarem mais juntos, gostarem mais da igreja. E isso ser uma transformação para eles, para toda a vida deles. Eles se lembrarem da igreja nessa perspectiva, nesse afeto, porque isso vai ajudá-los a amar a Deus, a amar a igreja de Deus, a amar os amigos que eles vão fazendo aqui. Então, não se canse de semear a boa semente do Evangelho e do amor na vida deles, na vida dos seus filhos, na vida dos outros filhos também, sim. Todas as crianças precisam do nosso afeto e todos nós adultos somos responsáveis pelo cuidado de todas elas. E essa é uma coisa também que a gente acredita aqui na I21. Todos nós temos que proteger todas as crianças. Todos os adultos têm que estar de olho no portão, tem que estar de olho se tem algum estranho com as nossas crianças, tem que estar de olho se a criança foi no banheiro, com quem foi. Todos nós temos que estar atentos à proteção de todas elas. Nós somos os adultos, nós somos os responsáveis por todas elas. E a gente tem que levar isso para o nosso coração e ter isso como uma verdade prática na nossa vida de igreja. Amém? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado, Senhor, por ser o nosso único Senhor. E eu quero pedir mesmo, Deus, que o Senhor seja sempre, sempre o nosso único Senhor. Seja o único Deus na minha vida, seja o único Deus dessa igreja, seja o único Deus da nossa casa, seja o único Deus das nossas famílias, seja o único Deus que governe de fato a nossa vida, seja o único Deus a quem nós nos submetemos, o único Deus diante de quem nós ajoelhamos, o Deus em quem nós confiamos a nossa vida, a vida dos nossos filhos, da nossa casa. Que o Senhor seja o único Deus para nós. Que o Senhor seja alvo do nosso amor. Que a gente possa amar ao Senhor em resposta ao amor que o Senhor já demonstra por nós. Que os nossos filhos amem ao Senhor. Que nós, como pais, amemos ao Senhor. Que a nossa casa seja um ambiente de amor ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Ajuda os pais aqui a amarem ao Senhor e ensinarem os filhos a amar. Nos ajude, Pai, a viver a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém.